Então, pessoal, direto ao ponto, falando sobre arrebatamento. O que se entende sobre arrebatamento? Como eu vejo ali os textos sagrados, né? Primeiramente, nós temos que entender que a nuvem é o que faz a conexão de todas as passagens. A nuvem, o fato de Jesus subir nas nuvens e voltar nas nuvens, ela é literal. Tanto que quando Jesus está subindo aos céus, dois anjos vieram e informaram que Jesus voltaria da mesma forma que eles estavam vendo. Então, esse papo de dizer, mas você tem que entender o que significa nuvens. Não precisa entender, porque o texto é auto-interpretativo. Os discípulos, de fato, estão vendo Jesus subir na nuvem, literalmente. E dois anjos confirmam. Deus se deu o trabalho de mandar dois anjos para confirmar que a volta de Jesus é nas nuvens. Então, a nuvem, além de ser literal, ela faz a conexão entre passagens bíblicas, se você perceber. Porque quando você vê, você tem passagens, quando Daniel fala lá das 70 semanas, quando Daniel ele cita até o anticristo final. Vocês têm que entender que o anticristo final, ele é um cara que tem o poder da besta, né? E ali naquela vinda de Cristo, que é a única vinda dele nas nuvens, é exatamente para destruir aquele anticristo. Se você perceber, Jesus falou que não sabia o dia nem a hora, né? E por isso que lá no céu há uma trombeta a ser tocada, né, por um anjo, e que manda Jesus vir à terra para efetuar o trabalho, né? Então você percebe que há uma conexão com os textos de Daniel fortíssimos, que está falando diretamente ligado eu acho que é Daniel 7, se eu não me engano, que está falando diretamente ligado a esse anticristo. Esse anticristo, ele não é o iníquo, ele não é o homem da iniquidade citado por Jesus, se eu não me engano, em Mateus 24, quando começam os discípulos a mostrarem a construção do templo, e Jesus fala que ele seria destruído, não haveria pedra sobre pedra. Após falar da destruição do templo, Jesus começa a falar do iníquo. Quando vide o abominável da iniquidade, ao qual profetizou Daniel, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Essa história aconteceu quando Tito Vespasiano, que também tinha um filho chamado Tito, destrói o templo. Os que estavam na Judéia fugiram para o monte de Petra, seguindo a recomendação de Jesus. Ou seja, Jesus deixou um escape. Aí ele começa a falar que a sua fuga não se deu no inverno. Aquela época sim foi inverno. Ai das que estiverem grávidas nesse dia, porque haverá tormentos e tal. Então você percebe que ali é o homem da iniquidade, não é o último anticristo. Por quê? Porque quando Jesus vier, essa vinda nas nuvens dele é única. Ele vem para destruir um sistema que está ocorrendo lá em Apocalipse, que é o sistema da besta, da marca do 666. Ele vem para julgar a besta e o falso profeta, que vão ser lançados no lago de fogo que arde, lago de fogo que arde em enxofre. Lago de fogo que arde em enxofre, o texto é bem claro, que é a segunda morte, ou seja, há uma especificação para o lago de fogo diferente de inferno. Quando Jesus lançar a besta e o falso profeta vivos dentro do lago, ali finaliza o sistema da besta. Naquele momento que Jesus vem para destruir com o sopro de sua boca, é a mesma passagem que Daniel fala que esse anticristo seria destruído sem auxílio de mãos. Então é exatamente essa conexão, que conecta também o texto de Tessalonicenses, quando Paulo diz que os que estiverem vivos serão, os que estiverem mortos no Senhor ressuscitarão primeiro, só os do Senhor de todas as eras. Os vivos, ali eu não sei se os mortos são de todas as eras ou os que morreram naquela época ali, tá? Mas tem os mortos que ressuscitam, os vivos juntarão-se com esse e subirão até as nuvens para estar para sempre com o Senhor. A dúvida é se eles vão vir para o milênio, porque em Apocalipse diz que os decapitados por causa do testemunho são os que vão reviver, né, para poder estar com Jesus no milênio. Os demais não reviverão.
Ou seja, quem são os demais que não reviverão? São os que morreram, que não são os mortos no Senhor, porque os mortos no Senhor foram arrebatados, os vivos foram trasladados, subiram até as nuvens e foram estar com o Senhor. Não sei aonde, se estarão para sempre com o Senhor e o Senhor está aqui na terra no milênio, possivelmente eles podem também descer aqui, não sei. Mas o texto diz que os decapitados por conta do testemunho, eles reviverão e os demais mortos não reviverão. Esses mortos não são os mesmos que foram ressuscitados pelo Senhor, tá? Então, esses são os mortos ímpios que não reviverão. E ali vai ter uma era que Satanás será aprisionado por 1000 anos, e ali Jesus vai reinar com esses decapitados, né, que se tornarão novamente vivos, reviverão, e eles são sacerdotes e reis para o Senhor, né? Sobre eles não tem o poder da segunda morte, tá? Diz o texto. Então a nuvem tem uma conexão muito grande. Lembrando que no ano 50, Paulo disse assim para os cristãos, que eles não deveriam ficar atormentados quer por palavra, quer por carta, como se a vinda do Senhor já estivesse próxima, tá? Olha por que ele fala isso no ano 50. No ano 70 houve a destruição do templo, 20 anos depois. Por que Paulo disse isso? Porque ainda, aí ele começa a dizer que ainda não tinha se apresentado o iníquo, o homem da iniquidade, ou seja, ainda haveria algumas coisas para acontecer, principalmente a destruição do templo. A vinda de Cristo, ele não poderia vir nas nuvens antes da destruição do templo, antes da manifestação do homem da iniquidade, profetizado por Daniel. Então havia ainda uma profecia, e ali Paulo parece se basear nas profecias de Daniel, de Zacarias, ele parece compreender bem, através do Espírito Santo, as Escrituras. Então ainda tinha que vir o iníquo das semanas de Daniel, das 70 semanas e toda aquela mistura doida lá que tem lá, que ainda precisa ser analisado. Então, o iníquo não vindo, não tem como Cristo voltar. Por quê? Porque primeiro haveria o cumprimento dessa profecia, o qual o próprio Jesus disse, conectando o iníquo à destruição do templo. 70 anos depois, 20 anos depois do ano 50, que Paulo disse isso, no ano 70, Jesus nasceu 4 antes dele mesmo, antes de Cristo daquela era, ele nasceu no 70 anos depois de Cristo, veio o Tito Vespasiano, né? Aí a gente precisa conectar e entender aonde que aquele cara chamado Antíoco Epifânio, que foi rei no ano 165 ali antes de Cristo, quais as profecias de Daniel que ele cumpre, porque também ele cumpre certas profecias. Depois vem a era do rei que tiraria o sacrifício, tiraria o pecado, né? Tem uma série de informações que Daniel dá, que remiria os pecados e tal. E ali depois vem o Tito Vespasiano, no ano 70, destruindo o templo, e tudo isso, todas essas coisas. Agora, o que resta? O que resta é realmente a vinda do Messias. Agora sim podemos dizer que a vinda do Messias está mais perto desde o ano 70, da Era Comum, depois de Cristo. Desde o ano 70 da Era Comum, a vinda de Cristo está mais próxima, tá? E olha que depois disso tivemos o Bigodinho lá, na história, lá em 1945, né? Por aí. Tivemos o Bigodinho lá que fez aquela situação com o povo judeu, E depois de 70, teve em 135 a expulsão de todos os judeus de Jerusalém, E os judeus só conseguem voltar para a Palestina, que é a Canaã bíblica, chama-se Palestina hoje em dia, que quem mudou o nome disso aí foi o imperador Adriano. Em 135, ele expulsou todos os judeus de Jerusalém. Não tem profecias, eu acho, relacionadas a essa expulsão, e nem a esse imperador. Mas de 70 a 135 está bem próximo, né? A diferença ali de uns 60 anos, 70 anos. Então, você tem, no ano 70, destruição do templo, 135, expulsão do povo de Jerusalém, da Sião, da Canaã. O nome da terra é modificado para Filistia, a terra dos filisteus, se tornou evidentemente Palestina, e os judeus só conseguem retornar para a terra deles em 1918 com o Manifesto de Theodor Herzl, tá? Olha quanto tempo eles ficaram fora. Antes habitavam lá os turcos do Império Otomano, que foram expulsos de lá devido ao apoio que eles fizeram à Alemanha nazi, a Alemanha do Bigodinho,
e eles perderam suas propriedades na Palestina. O Império Otomano é o Império Turco, né? Depois, quem foi autorizado a morar lá, com o controle da Liga das Nações sobre o lugar, devido se eu não me engano, o Tratado de Oslo, impede que países que tomam o lugar na guerra fiquem com o lugar para eles, povoem o lugar. Então tem tratados de guerra que vocês precisam entender. Aí teve tratado de Camp David no futuro, né, sobre a questão ali entre os árabes e os judeus. Mas quando a Liga das Nações, liderada pela Grã-Bretanha, permitiu que os árabes viessem a residir na Palestina, eles vieram pela expansão do islamismo e residiram lá no ano de 638. Tanto que tem ali a mesquita, aquele Domo da Rocha, dourado, que é uma das mesquitas, a terceira mais importante ali para o Islã, ao lado da mesquita de Al-Aqsa, e o Muro das Lamentações ao redor, né, o que sobrou das construções, que não se chama Muro das Lamentações. É uma forma que as pessoas vendo os judeus balançando a cabeça achavam que eles estavam se lamentando, deram esse nome. Mas aquilo ali é a única coisa que sobrou do templo real, da destruição do templo, né? Os muros parte dos muros são originais da época. Então é aquele muro lá onde o pessoal fica orando. Eu nunca fui em Israel, também nem tenho muita vontade de ir, mas realmente essa é a história que a gente vê. Então ali no Domo da Rocha é onde se acredita que Maomé ascendeu aos céus, e acredita que abaixo daquelas construções ali havia os destroços do segundo templo, né? Por aquelas imediações ali era onde havia o segundo templo destruído pelo Tito Vespasiano. Só para localizar a gente na história, né? Só para vocês terem ideia. Aí teve muitas guerras, a faixa de Gaza pertencia ao Egito, depois foi tomado por Israel, depois foi permitido ao Hamas tomar conta. É a bagunçada toda, aquilo ali guerras e após guerras. Aí as pessoas só entendem de 1948, lá quando o Oswaldo Aranha, aqui do Brasil, né, participou lá da emancipação de Israel como Estado, e aquilo ali acabou agravando as tensões, acabou causando tensões entre o povo árabe e o povo judeu. Aí teve a Primeira Guerra Árabe-Judaica, porque os árabes, por residir mais tempo ali, não aceitavam as divisões de terra, e naquela não aceitação as terras tinham sido divididas e os judeus foram lá e tomaram a terra, expulsaram 1 milhão de árabes. Aí começou todas essas guerras, as guerras de 6 dias, aí teve os tratados de Camp David para tentar ajeitar isso, e ali, mano, é a história que está hoje, né? Hoje em dia, em Israel, próprios judeus ortodoxos, a galera antiga, ela não concorda com esse governo de Benjamin Netanyahu. Essas atitudes de guerra, essa expulsão que o Israel faz sempre contra o povo árabe, expulsando, tomando terras, conquistando espaço, né? Lá no passado, quando eles tinham a Haganah e mais 2 forças paramilitares, quando eles vieram para a Palestina, eles compraram terras de outras pessoas, vieram vivendo ali, se espalharam entre o povo árabe e acabaram tendo que se proteger, porque criou conflitos, né, de religião. Apesar de a Liga das Nações, né, ter oferecido a eles lugares na Rússia, na África, para eles fazer a cidade deles, mas eles seguindo o manifesto de Theodor Herzl e a opinião da comunidade internacional judaica, que é o sionismo ali, eles preferiram fazer isso na pátria deles mesmos, voltar para a pátria dele com o intuito de realmente tomar ali o lugar. E ali a Haganah, que era uma das forças paramilitares, fazia essa luta, né, para que eles pudessem ali se manter, sempre com a ajuda dos Estados Unidos, né, e sempre por território e por petróleo. Tem ali a ajuda dos Estados Unidos, até porque 6 milhões de judeus moram nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos sempre esteve ali ajudando nisso, né, igual ajudou na ditadura aqui no Brasil. E os Estados Unidos é complicado, né, mas sempre ajudou Israel nisso daí. E ali os árabes estão sendo expulsos por muito tempo. A ONU tem gritado muito sobre isso, falado muito sobre que não pode, porque se desobedecem tratados, se desobedece o Tratado de Oslo, se obedece os tratados de Camp David, se desobedece um monte de coisa. Até se atira no pessoal da paz ali da ONU. Israel faz até isso, né? Fez até isso há pouco tempo. Então, a gente tem que estudar a história direitinho. Depois tem aquele cara que foi morto em Braí, Siuer, né? Que eu sempre disse nos outros vídeos meus que ele era o governador da faixa de Gaza.
e ele é o líder do Hamas, que era um dos mais importantes. Eu falei que quando acabasse ele, acabaria todo esse conflito. Ainda não acabou, mas reduziu bastante o conflito. Por quê? Porque ele é o autor dos ataques lá da rave, quando aconteceu aqueles sequestros, e a gente via que o governo de Netanyahu não estava interessado em resgatar os reféns, estava interessado em dizimar mais ainda. A faixa de Gaza, 60% das pessoas são menores de idade. Nem todo mundo ali está ligado ao Hamas. O Hamas governa sobre aquele lugar e possivelmente pode obrigar pessoas a seguir com o exército deles. Eles se escondiam atrás daquelas pessoas, tá? Então são pessoas que estão ali sofrendo, já sofrem por todas as dificuldades que tem com luz, com água, com alimentação. É um lugar que as pessoas sofrem, né? E não tem como você sair de lá, se voltar. Ali é fronteira, você não pode sair para outro lugar, né? Não é aceito no Egito, porque o Egito estava passando em crise financeira. Eles não aceitam, o povo ficou ali confinado. E no meio dessa guerra toda, para pegar o Hamas, dizimaram muitas pessoas. Parece uma espécie de sacrifício humano que eles fizeram com algum ritual aí de maçônico doido, que não é possível que as pessoas não entendam isso. O massacre ali, mulheres, pessoas idosas, crianças, e aí você tem aí só gente fazendo cortina de fumaça. O senhor Rodrigo Silva não fala uma linha sobre isso, pastor aí da Adventista, não fala muito de Ellen White, mas não fala uma linha sobre isso, porque adora fazer suas viagenzinhas e ficar se promovendo como historiador. É aquela mulher também judia que também não fala uma linha contra Israel, só fala coisas boas, são cortinas de fumaça. Ninguém fala a realidade do que está acontecendo. Os próprios jornais não falam isso. O Ibrahim Sué, ele foi só conhecido no final, quando ele foi morto. Só que ele estava em prisão perpétua há 23 anos, e quem soltou ele foi o Benjamin Netanyahu. E quando ele saiu, ele aprendeu hebraico na cadeia, ameaçou o Benjamin Netanyahu, escrevendo uma carta dizendo risco calculado. E aí ele fez essa tragédia toda, né? Ele foi trocado por 1.064, junto com ele foi 1.039 árabes ligados ao Hamas, e mais esse cara, eles trocaram por um soldado israelense, um piloto lá, um soldado israelense que estava preso com o Hamas há 5 anos. Eles deram 1.034 reféns, mais esse Ibrahim Sué, que estava 23 anos em prisão perpétua. Ele não tinha que ter saído da cadeia. Essa é a boa da verdade. Ninguém fala isso. Ninguém conta a história real dos fatos. Você só fica vendo a mídia ganhando ibope aí, ninguém fala nada. E aí fica um monte de cristão bancando para Israel. Os judeus não gostam do cristianismo, não. O próprio Jesus, que era judeu, criticou que os judeus sempre matavam os profetas. Mataram todos os profetas, inclusive o próprio Jesus. Entende? Inclusive, todas essas tragédias que sobrevieram em Israel, é por conta da desobediência deles. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejos que eu tenho enviado. Quantas vezes que juntar vocês com uma galinha junto aos pintinhos, vocês não quiseram. Quando Jesus veio, o próprio Deus fez eles ficar cegos contra a situação. Por quê? Porque a situação da vinda de Cristo, porque a hipocrisia estava gritante. Jesus chegou ao ponto de dizer aos sacerdotes lá, aos sumos sacerdotes, aos fariseus, aos escribas: vocês sabem que eu sou o Messias, mas vocês não me confessam porque têm medo de perder suas propriedades aí, seus lugares na sinagoga, seus lugares de destaque, porque confessar a Cristo seria perseguido, seria morto. Então eles vendo o Messias ali, eles foram o que crucificaram o Messias. Os romanos, eles executaram a pena porque cabia a eles executar a pena, mas você pode ver que Pilatos tentou em todo o tempo tirar Jesus. O próprio Herodes não viu crime nenhum em Jesus, achava que ele era um louco, mas não viu nada que pudesse ser pena de crucificação. Os judeus que pediram essa crucificação por inveja. Então, aí depois o véu do santuário é rasgado, né? O véu do santuário, não sei como é que eles viveram a religião com o véu do santuário expondo o Santo dos Santos. O véu, que era tecido de alto a baixo em ouro, foi rasgado de alto a baixo. Como é que os caras agora estão olhando para dentro do Santo dos Santos, sendo que seria morto quem entrasse ali em pecado, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano? Como é que eles conseguiram conviver com isso, com o véu rasgado? Eles possivelmente, na hipocrisia, costuraram o véu e continuaram a cerimônia, os atos de cerimônia, Então, há muitas coisas que não dá para se compreender ali na história. Mas o que dá para compreender é que Jesus veio numa sociedade totalmente hipócrita, totalmente comercializando o templo, pessoas que queriam o corban para não cuidar dos seus pais na velhice, uma série de adultérios, e massacre contra a mulher, se separavam por qualquer motivo, casavam-se com outra. Quer dizer,
E Jesus vem repreendendo toda aquela sociedade. O que acontece com um profeta quando ele começa a repreender? Ele é morto. Jesus veio, você pode ver em todo o tempo Jesus dando lapada. Chegou a mostrar até que os judeus blasfemavam contra o Espírito Santo quando eles atribuíam as obras de Cristo às obras do diabo. As obras segundo a tradição deles, acreditavam que era o Beelzebul, o maioral dos demônios. Então Jesus teve que lidar com a sociedade corrupta e hipócrita, uma sociedade religiosa, que aqui no Brasil também tem essas sociedades corrupta e hipócrita, movida a dinheiro, ligada à bancada da bala, todo mundo envolvido aí com treta. Aí você vê lá o Feliciano querendo comparar a economia do Brasil com os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos as pessoas trabalham e prosperam. Aqui no Brasil tu só vai ganhar um choquito e um milk bar. Para você trabalhar, tu só vai ganhar sofrimento e castigo e doença. Que dinheiro mesmo tu não ganha. Se deixar, o povo escraviza a gente de novo. Escala 6x1, a escala miserável dessa daí. Então você tem aí os hipócritas religiosos que quando eles abrem a boca eles falam igual um dragão. Eles não têm fala de homens de Deus, porque eles falam contra a sociedade. Eles são a favor da maldade, do que é ruim. Eles nunca são a favor do que é bom. Essa é a sociedade que a gente vive hoje. Na época de Jesus, pior, porque a religião mandava em tudo, a sociedade totalmente hipócrita. O temperamento de Jesus é igual ao nosso, que somos corretos com as coisas.